Como é que está a situação dessa vacina, que tanto se falou essa semana a respeito dela já está chegando na fase 3, eu até comentei aqui, não é a única, mas essa é a americana, né? O que o senhor pode trazer de novidade para a gente aqui? Paulo Sérgio, esse é um estudo que está sendo feito, né? A gente tem poucas informações porque eles ainda não estão liberando completamente os dados a respeito da efetividade da vacina. A princípio, existe um fator de impacto positivo com a vacina, até onde a gente sabe dos dados que essa empresa farmacêutica está liberando para a gente, né? Que algumas das pessoas parece que adquiriram a imunidade contra o coronavírus. Embora a gente está vendo esses estudos a respeito da vacina americana, existem quase 100 estudos de vacina acontecendo em paralelo no mundo. Mesmo com esses estudos acontecendo em paralelo, Paulo, o que a gente precisa ter em mente é que ainda nós vamos ter um período de tempo adiante ainda até que essa vacina possa estar comercialmente disponível de modo seguro, se ela tiver disponível realmente com a efetividade que vá servir para proteger a população. Porque mais importante do que ter uma vacina que seja efetiva, Paulo, é a gente ter certeza que essa vacina não vai provocar, por exemplo, um câncer. Porque você imagina aqui nos Estados Unidos eles vacinarem em massa as pessoas sem ter esses estudos de segurança. E 300 milhões de pessoas desenvolverem câncer. É uma tragédia muito maior do que o coronavírus, né? Então, esse tipo de questão ela é muito importante quando a gente está levando em consideração o estudo de uma medicação que vai ser usada em ampla escala, como o fato de uma vacina. Doutor, agora deixa eu fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, porque a gente vê aí que a gente teve o Remdesivir, né, que tem tido excelentes resultados, inclusive para o tratamento, né, com algumas situações bastante específicas, né, claro, para o uso do Remdesivir. Agora a gente tem essa situação polêmica no Brasil, que foi a liberação do uso da cloroquina. Só que assim, é uma liberação para inglês ver, porque de qualquer forma você coloca a culpa todinha, né? A culpa não, a responsabilidade todinha no paciente, né? Porque eles liberaram um termo que diz o seguinte: ó, a gente está dando o meu remédio para você em comum acordo, você está querendo, a gente está sugerindo, você quer tomar? Só que lembre-se, não tem eficácia comprovada, você pode ter problemas para o resto da sua vida e você pode inclusive morrer. Topa tomar? Quer dizer, politizaram o uso da cloroquina, eu acho que é isso. O que o senhor pode falar sobre essa situação? Porque a cloroquina eu acho que já até é um assunto do passado, né? Paulo Sérgio, eu estava comentando isso numa roda de colegas médicos, inclusive, na internet, e do ponto de vista científico, eu vou falar para você agora que é, a gente tem 5 grandes estudos que foram liberados a respeito de hidroxicloroquina nos últimos 15 dias. Esses estudos eles foram publicados no Jornal da Associação Médica Americana, no New England Journal of Medicine, que é hoje um dos jornais científicos mais respeitados do mundo, e no British Medical Journal, que é conhecido por ter um editorial imparcial e que não quer saber de onde que veio o estudo, de que indústria farmacêutica, de que país, de que cientista, se o estudo tem furo, se o estudo tem problema. Eles, além de não publicarem, eles expõem os problemas e as falhas que os estudos têm. Então, garante para a comunidade científica uma transparência do que está sendo publicado e a veracidade. Então, esses 5 estudos mostraram que, no máximo, em um dos estudos, a eficácia ela é extremamente limitada e mesmo assim, ela não tem essa eficácia extremamente limitada, ela não justificaria nenhum tipo de indicação para o uso da medicação. Por quê? Porque os malefícios que a cloroquina pode trazer, como arritmias cardíacas, problemas oftálmicos, né, problemas oculares, entre uma série de outros problemas de pele, entre uma série de outros riscos à vida que essa medicação pode trazer, o risco é muito maior do que o benefício. Então, hoje, cientificamente, a gente não tem evidências que nos digam que isso pode ser utilizado. Muita gente, Paulo, fala do Uhum. estudo daquele médico francês, do Dr. Didier. O estudo do Dr. Didier, ele não foi publicado em nenhum journal de grande circulação, justamente por ter problemas nos métodos
e que foram colocados de modo muito transparente, inclusive, e que muita gente cita esse estudo do Dr. Didier, ou às vezes cita até fake news, dizendo que, olha, tem um estudo de Stanford que foi publicado tal, e que o pessoal de Stanford, inclusive, se retratou dizendo que não tinha estudo nenhum, aquelas pessoas que eles botaram de nome de estudo lá, nenhuma existe, e que estavam circulando na internet até então, dizendo que seria uma droga com efeitos milagrosos, e de fato não é. É complicado. E aí tem o estudo da minha tia que tomou cloroquina e se curou. Tem o estudo do meu amigo que tomou cloroquina e se curou. E assim por diante. Coisas que surgem na internet através de robôs, através de fake news e da indústria da fake news, que infelizmente a gente tem que dizer aqui. Vacina, como a gente já conversou várias vezes aqui com o Dr. Marcelo Tournier, só para daqui a um ano, mesmo que saia alguma coisa agora, né, doutor, ainda se demora muito e tem inclusive essa situação de que não existe como fabricar a quantidade necessária pelos próximos meses. Então, mesmo que saia, não vai estar disponível para todo mundo, né? E parem com as teorias da conspiração de que o Bill Gates vai vender isso por milhões de dólares para todo mundo, que ele só quer dinheiro. O cara doa a fortuna dele para pesquisa, gente. Então, assim, tem muita coisa que a pessoa precisa tirar a viseira de burro. Desculpa falar assim até, doutor, mas é isso mesmo. Parece que a pessoa só quer olhar aqui, ó. E fica dando forward em mensagem no WhatsApp sem ler. Eu tenho umas mensagens aqui, inclusive. Deixa eu só ver aqui, ó. A Gilmara Batista, ela diz o seguinte: essa outra doença que eu ouvi falar que tem atacado as crianças, principalmente em Nova York, né, que a gente tem aí mais de 90 casos, eu acho que até aumentou isso daí, juntamente com o coronavírus, já tem algum controle, já tem alguma informação a respeito disso? Mas é uma outra doença, doutor, é isso? Paulo, isso ainda está sendo estudado. A princípio, eles acreditam que essa doença é uma consequência da infecção pelo coronavírus nas crianças, que acaba afetando o sistema imune das crianças e faz com que as células do próprio organismo comecem a atacar a si mesmas. Esse é um tipo de complicação que ele, inclusive, está sendo visto em alguns adultos, mas em crianças, pelo fato das crianças até então, deles acharem que as crianças não tinham nenhum problema, não iam desenvolver, né, nenhum sintoma da doença, e isso acabou chamando a atenção de modo mais impactante na criança. Na Itália, eles têm uma documentação muito clara disso, que inclusive é o fato de que centenas de crianças a mais na Itália, neste ano de 2020, isso que não terminou o ano, mas eles tiveram, parece que mais de 300 crianças na Itália morreram de parada cardiorrespiratória repentina em virtude e que depois eles começaram a estudar e estavam associados a casos em que naquelas famílias tinha uma grande concentração de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então, esses são pontos, Paulo, para nos mostrar, inclusive, a cautela que nós temos que ter neste momento com relação a essa doença, porque nós conhecemos essa doença há menos de 6 meses. Então, nós não sabemos quase nada a respeito dessa doença. A cada E olha que a gente dia. começou a falar aqui no programa com você, né, doutor? E no mês de janeiro. Foi no comecinho de final de janeiro, começo de fevereiro a gente já estava falando. Muito antes, inclusive, do que a imprensa brasileira estava dizendo, e a gente já começou. E aquela coisa, por mais que a gente tenha tido algumas informações no início que hoje não se confirmam, é porque ninguém sabe de nada e continuam não sabendo. Agora, até vou perguntar, doutor, para a gente encerrar, uma última pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. E essa segunda onda? A gente tem que ter ainda muito mais medo do que a primeira? Paulo, nós não sabemos ainda se a segunda onda vai ser pior do que a primeira. Mas a gente tem alguns pontos que são pontos muito importantes a ser levantados. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito do contexto dos Estados Unidos. Essa segunda onda, se ela acontecer, ela vai acontecer durante o inverno americano, que é no final do ano. Sim. O inverno americano, existe um aumento da concentração também de pessoas em lugares mais fechados, né? A temperatura mais baixa que torna os pulmões mais frágeis. E também o risco de ter uma infecção conjunta, inclusive com influenza, com o vírus da gripe, que é um vírus que mata também. Além disso, a gente ainda tem alguns estudos mostrando, Paulo,
a respeito do que o pessoal chama de imunidade de rebanho, né? O que, que é isso? É o percentual de pessoas da população em geral que já tem algum tipo de anticorpo, já tem algum tipo de imunidade contra o coronavírus. E a média aqui nos Estados Unidos de imunidade, pelos estudos de anticorpos que algumas universidades estão fazendo, ela está circulando em torno de 5%, 7%, 8% da população imunizada. A gente precisa, para que a infecção ela entre numa estabilidade, né? E ela não se espalhe mais, ou ela pare de acontecer até que o vírus sofra uma nova mutação, a gente precisa de 70%, Paulo. Então, a gente ainda está muito longe de atingir o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né, dessa epidemia, dessa pandemia. Então, esse também é um ponto que chama muito a atenção da gente para um risco de uma segunda onda acontecer, ou no fim do ano, ou até mesmo muito antes, dependendo da forma como as pessoas se comportarem agora, que alguns governos estão começando a reabrir, né, estão começando gradualmente a sair do lockdown, mas que algumas pessoas parece que estão se exaltando mais ainda e estão, inclusive, se arriscando, né? Como você mostrou Sim, aí nas imagens. exatamente. E a gente também tem ouvido falar de muita gente, muito brasileiro em vários lugares que está dizendo: olha, acabou a quarentena, vamos para as lojas, vamos para. Vamos pra rua, né? Vamos pra rua. Sabe o que você tem que fazer? Vai, aquela louça toda que você não lavou, vai lavar. Lava até aquele negócio, aquele presente que você ganhou no seu casamento, que você nunca abriu, vai lavar. Arruma coisa pra fazer em casa. Olha só, dá uma olhada. Vai ler livro também, é bom, né? Doutor, presta atenção. Eu até falei da Rita Holanda, ela tem uma informação aqui. Eu queria que eu não vou rebater, porque já que eu tô com o senhor aqui, o senhor já responde. A Rita Holanda diz o seguinte, ó: morei na Amazônia e esse remédio já era usado nos anos 80 para o tratamento da malária e nunca vi ninguém morrer. Calma, não acabou ainda não. Vamos lá. Tem uma prima que toma esse remédio para lúpus há 1 ano e até agora tá bem. Por que não tomar? São apenas 5 dias. Tira a viseira então. Explica que o que ela falou até agora pode ser 100% verdade, doutor, mas aí explica o que não está coerente na história aí, por favor. Pode ser verdade, sim, Paulo. Então, deixa eu explicar até de um modo muito rápido como é que funciona, como é que eles descobrem, né, se um remédio funciona ou não para uma doença, né? O que eles fazem? Digamos que eles querem estudar a cloroquina para quem tem coronavírus, eles vão fazer o seguinte: eles vão selecionar 1.000 pessoas, eles vão pegar 500 pessoas, eles vão pegar 500 pessoas e vão colocar em um grupo. Nesse grupo aqui, essas pessoas elas vão receber o remédio de verdade. E nesse outro grupo aqui, eles vão pegar as outras 500 pessoas. Essas outras 500 pessoas, eles vão dar um comprimidinho que é de açúcar, mas tem o mesmo sabor, ele tem o mesmo formato, a mesma cor, o mesmo cheiro. É exatamente igual a cloroquina, né, que eles estão dando de verdade no outro grupo. Sim, E aí, o igual do que eles vão placebo, fazer? Eles né, que vão eles falam. monitorar todos os sintomas daquelas pessoas até o período de tempo, né, digamos, de que, olha, queremos ver os próximos 30 dias, como é que essas pessoas vão ficar. E, Paulo, a gente sabe que pela própria natureza do coronavírus, muitas pessoas vão se curar do coronavírus independente de qualquer coisa que ela tomar. Ela pode tomar esse comprimido de açúcar, ela pode tomar cloroquina, ela pode tomar um chá, né, que foi recomendado, a erva santa, etc e tal. Mas o que esses estudos fazem? Eles vão contar, né, por meio de estatística, o número de pessoas que foi curada lá do lado do coronavírus, do lado da cloroquina. E o que esse pessoal viu quando eles fizeram isso? Eles viram que não teve diferença nenhuma dos dois lados. Então, a pessoa que tomou cloroquina e a pessoa que tomou açúcar, né, do grupo, né, o número de pessoas que se curou em cada grupo, ele foi praticamente o mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente essas pessoas que tomaram cloroquina que estavam no outro grupo, elas se curaram por causa de alguma outra coisa. Então é por isso que a gente acaba testando, né, essas medicações nesse jeito, testando com essa escala, para descobrir isso. Então é muito comum isso que você está falando. E as pessoas me Sim. perguntam também: o fulano tomou cloroquina e se curou. Mas talvez ele pudesse ter se curado Sim, sem tomar. é que no caso aqui, a Rita ela foi muito direta. Ela falou de malária e lúpus, né?
que é justamente o uso da cloroquina. Ela não falou aqui coronavírus. Tá bom, olha, eu tomava Decadron para minha bronquite, vou tomar Decadron para o coronavírus. Eu vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. Não é? Não é? Tipo, são coisas completamente diferentes, vamos combinar? Então as pessoas têm que parar com isso. Tem até uma outra pessoa aqui, a Aline, dizendo o seguinte, ó, milhares de pessoas que têm imunidade baixa tomam a hidroxicloroquina diariamente e não tem maiores consequências. Lúpus, artrite, malária, quer dizer, é a mesma coisa. Citou o Covid-19? Não, precisa fazer teste, gente. Então, assim, não é que a gente está falando assim, porque foi o Bolsonaro que falou que não presta. E vamos lembrar uma coisa, o Trump está indicando a cloroquina e chegou ao cúmulo do absurdo de dizer que está tomando a cloroquina como profilaxia, porque ele é um dos caras que é dono da fábrica do remédio da cloroquina, gente. Tá aí para todo mundo ver, não é teoria da conspiração, nem fake news, isso é verdade, foi comprovado, ele tem participação no laboratório. Outro dia na coletiva ele falou assim, eu não sou o melhor garoto propaganda para falar disso, vocês mesmos dizem que eu não sou. Então, sabe, tipo... Doutor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por aguentar os meus comentários também, viu, doutor? Mas é que tem coisa que eu não consigo segurar onda, ainda mais quando se fala de saúde, sabe? É complicado, é muito complicado. Para encontrar o senhor é no inova.life, né? Tá lá desenvolvendo, inclusive, novas tecnologias associadas para poder lidar com a saúde e descobrir mais as coisas. Além de tudo, o doutor é cientista, olha só. A gente só traz gente boa no programa. Doutor Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, Paulo Sérgio. Boa noite, até a próxima.